Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está queimando aqui no meu coração. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo de número 11. Efésios capítulo 3, versículo de número 11. Vamos ler o versículo 11 e 12. Quem achou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Vou repetir: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, te damos graças pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos em família. Meu Deus, o Senhor sabe o que esta pessoa precisa ouvir, o que este irmão, este amigo, esta pessoa que está nos acompanhando neste momento também pelas redes sociais, que o Senhor venha falar fortemente, em nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Ousadia para viver o sobrenatural é o tema desta ministração. Ousadia para viver o sobrenatural. O texto que nós acabamos de ler, depois, se você quiser acompanhar na tua casa, leia também Hebreus 10, 19, que vai tratar basicamente do mesmo assunto. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter um conhecimento, né, sobre fé, sobre ousadia, né? Porque a ousadia, ela caminha lado a lado com a fé. Uma pessoa que tem fé, ela vai ser uma pessoa, né, que tem determinação, é uma pessoa que tem convicção, que tem ousadia. E quem tem ousadia vai desfrutar do sobrenatural. Outrora, as pessoas tinham um lugar determinado aonde elas poderiam cultuar. Isso no Velho Testamento. As mulheres tinham o seu espaço, os homens tinham o seu espaço, os levitas chegavam até um certo lugar, tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. E somente o sumo sacerdote entrava naquele compartimento. Mas a Bíblia, ela vai nos falar que Jesus Cristo, ele, através do seu sacrifício, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, hoje, nós temos acesso à presença do Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós temos acesso à presença do Eterno. E a Bíblia nos diz para nós chegarmos com confiança, com ousadia. Você está entendendo, queridos? Por que a gente não pode ter, sentimento de inferioridade, né? De impossibilidade? Nós podemos chegar diante da presença do Eterno. Quando a gente fala de ousadia, nós estamos falando, né? Eu estou falando de coragem, audácia, intrepidez, atrevimento, autoridade. E o contrário da ousadia é medo, incerteza, insegurança, covardia. Vou explicar melhor isso para vocês. O que é ousadia? É você seguir o que Jesus manda. É você atender aquilo que o Senhor orienta na sua palavra. Vou explicar melhor para você. Chegaram para Pedro e falaram assim: o seu mestre, ele não paga as 2 dracmas? E Pedro disse: sim. Aí Pedro sai e vai
até onde Jesus estava. E quando ele chega, Jesus já se antecipa e disse: os reis da terra cobram tributos, impostos dos seus súditos ou dos estrangeiros? E Pedro disse: dos estrangeiros. Aí Jesus disse: mas para que não haja escândalo, pega a tua vara, teu anzol e vá pescar. O primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter na boca desse peixe. Agora, escute, a moeda que Jesus disse que teria na boca do peixe daria para pagar tanto o imposto de Pedro quanto o imposto de Jesus. Agora, ousadia, meu irmão, é acreditar no que Jesus disse. Já imaginou? Jesus falando assim: você vai ao mar e você vai pegar o primeiro peixe e vai ter uma moeda. Pedro acreditou. Por isso que nós precisamos acreditar nas Escrituras, liberar a palavra e crer que o Senhor fará, porque nós estamos debaixo é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus, debaixo das poderosas mãos do Senhor. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que opera hoje. Mas aquilo que nós confessamos, aquilo que nós falamos, vai revelar o que está no nosso coração. Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente está falando, queridos. Às vezes estamos liberando palavras de incredulidade, enquanto que o Senhor espera que da sua igreja saia palavras carregadas de ousadia e intrepidez. Como é que nós vamos mudar os ambientes? A mensagem de hoje, ela foi confirmada por um sonho que eu tive de sexta para sábado. E sonhos nem sempre é no sentido literal, mas pode ser no sentido figurado, né? E eu sonhei que eu estava num shopping e eu vi um espaço muito grande que era ocupado por aqueles que invocam demônios, espíritos, que realizam sacrifícios. E eu chegava ali e declarava que aquele lugar ia ser uma igreja. Aí, quando eu acordei, eu falei: meu Deus, isso aí é, né, a confirmação de ousadia. Ousadia. Ousadia para a gente conquistar novos territórios. Ousadia para a gente ganhar almas para Jesus. Ousadia, irmãos. Todos nós precisamos. Ninguém nasce com ousadia. Ninguém nasce. Ela é desenvolvida. E a ousadia que eu estou falando é a ousadia bíblica, que vem pela fé. Então ela é desenvolvida na nossa vida. Quem crê diz amém. Glória a Deus. A vida de Jesus foi, o ministério de Jesus, durante toda a sua vida, nós encontramos atitudes, palavras de ousadia. Você não vai encontrar em canto nenhum da Bíblia Jesus implorando a Deus, clamando a Deus para que algo acontecesse. A gente encontra uma oração quando foi para ressuscitar Lázaro, que ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Depois ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque a ousadia, quando você tem intimidade, você sabe o propósito de Deus e você libera a palavra com confiança e então o milagre é estabelecido. E a gente vai encontrar isso na vida dos discípulos. Nós vamos encontrar Pedro e João, depois que eles foram cheios do Espírito Santo e eles tinham intimidade, relacionamento com Deus, pois eles oravam todos os dias. E indo à oração, em Atos capítulo 3, vai falar sobre isso, e eles estavam indo para a oração, quando eles avistaram ali um homem pedindo esmolas, um paralítico. E qual foi a atitude dele? Ó Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, cura este homem. Foi isso? Não. Diga comigo, ousadia. Olhou para aquele homem, quando estava com a mão estendida, ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E o homem, ousadia.
Queridos, Atos dos Apóstolos cheira a combustível, cheira a gasolina, porque fala do início ao fim de ousadia, de pessoas intrépidas, ousadas, que escreveram o nome na história, porque decidiram confiar e acreditar em Deus e fizeram a diferença. Os discípulos do Senhor viveram coisas assim, experiências tremendas e poderosas, mas aquilo que tem travado muitos crentes é aquilo que eles têm escutado. Muitas pessoas têm escutado relatórios negativos, e isso tem travado muitas pessoas, como que dizendo, você não é capaz disso, você não tem potencial para aquilo, e então as pessoas vão ouvindo isso daí, e acreditando no que estão falando, e não naquilo que Jesus manda você acreditar, não naquilo que a Bíblia te orienta para você seguir. Eu creio que você já ouviu uma história infantil da corrida dos sapos, uma história muito conhecida. Dizem que os sapos prepararam uma competição, uma corrida, e todos os animais da floresta foram convidados, porque o sapo campeão, o sapo que vencesse, ele ia ser coroado rei dos sapos. E ali, todos os animais presentes, começou a corrida, e tinha um grande desafio pela frente, que era uma montanha, uma subida com muitas dificuldades. E ali todos estavam empenhados, mas de repente o povo que estava assistindo, os animais que estavam assistindo, estavam dizendo assim, é impossível, é complicado, é difícil, não dá, não vai dar. Aí a história conta que um a um foi parando, porque foram ouvindo as pessoas, mas teve um sapinho que estava com tudo ali, subindo, e o povo gritando ali, os animais gritando, até que ele conseguiu, e foram entrevistar ele, dar os parabéns. Aí perceberam que ele era surdo, por isso que ele venceu. Às vezes a gente tem que ser assim, surdo para as críticas, surdo para as palavras negativas, pessoas que não querem que você vença na vida, pessoas que não querem que você venha desempenhar o seu potencial. Irmãos, eu estou diante de uma igreja que vai viver níveis tremendos e poderosos de prosperidade. Eu estou diante de uma igreja que vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida espiritual. Líderes de multidões. Aleluia. Agora, você vai dar ouvidos às vozes negativas? Ou você vai acreditar na palavra de Deus? Vamos lá para o que a palavra do Senhor nos instrui. Capítulo 4, versículo 13. Vai dar sequência aquilo que estava acontecendo ali no capítulo 3. Atos 4, versículo de número 13. Vai nos dizer assim: então eles, vendo o quê? A ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O fator identificador da ousadia deles é que eles tinham andado com Jesus. Homens indoutos, mas cheios de autoridade. É o que nós precisamos, queridos. Ousadia. Eles falaram com as autoridades como pessoas que sabiam do que estavam falando. Foi no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. E ali os religiosos ficaram assim: que autoridade é essa? Que ousadia é essa? Eles andaram com Jesus. Quem aqui tem andado com Jesus? Se você tem andado com Jesus, tem autoridade na tua vida. Se você tem intimidade, se você visita sempre ali o lugar secreto, em oração, se você se derrama na presença de Deus, você é uma pessoa que vai viver, queridos, essa vida de ousadia. Ou então ser crente é muito chato, muita formalidade, reunião, isso. Não, mas quando você vive
em comunhão com Deus, quando você vive o seu relacionamento com o Senhor, você tem prazer de estar na casa de Deus, você tem prazer de estar na célula, você tem prazer de sentir o Espírito Santo. E como é gostoso sentir o fogo de Deus queimando dentro de nós, sentir o Senhor nos impulsionando a falar, a dar uma direção, a orar por um doente. Será que você vai ficar acomodado na sua zona de conforto? Ou você vai aprender? Eu ando com Jesus, então eu vou fazer o que Jesus fazia. É possível. Como eu já disse, é o mesmo Espírito Santo que atuava na igreja primitiva, é o mesmo que atua hoje. Mas por que a gente não vê tantas evidências assim? É porque eles iam, e muitos hoje têm ficado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele vai dizer assim: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Os sinais vão seguir. Os sinais seguirão os que creem no nome de Jesus. Se você está parado, os sinais não vão te seguir. Olha para quem está ao seu lado assim: se mexa, meu irmão. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo de número 44. Abra aí a sua Bíblia. Enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Vou repetir. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Esse texto ele é muito conhecido, mas ele transmite uma grande lição para nós. Cornélio era um homem que não era judeu, mas ele havia se convertido ao judaísmo. E ele jejuava 2 vezes por semana, de contínuo ajudava os pobres e orava todos os dias. E em uma das suas orações, ele é visitado por um anjo do Senhor. E o anjo disse: Cornélio, manda chamar a Pedro que está em Jope, e ele te dirá o que você precisa fazer para ser salvo. E ele então chama um soldado que era piedoso, que tinha a mesma fé que a dele, e junto com mais 2 servos enviaram a Jope em busca de Pedro. E quando ele já estava se aproximando da casa de Pedro, aonde Pedro estava, a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava no terraço, ele estava em oração, estava jejuando. E Deus deu uma visão para ele: um lençol descia dos céus, preso por 4 pontas, cheio de animais que os judeus não podiam comer. Pedro estava em jejum, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E ele dizia: como, Senhor, que eu vou comer aquilo que é impuro ou imundo? E a visão foi se repetindo: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca comi aquilo que é impuro ou imundo. Repetiu-se a visão 3 vezes, e ela foi recolhida. E então, alguém bate na porta. O soldado disse o motivo da chegada dele ali, que Cornélio estava esperando por ele. Aí Pedro entendeu que estava se referindo aos gentios, que ele não poderia julgar como comum ou imundo, mas deveria ir com aqueles homens. E quando ele chegou lá, a atitude de Cornélio foi encher a casa, convidou seus familiares, seus amigos íntimos. A casa ficou cheia. Então Pedro começa a explicar todo o projeto, todo o plano do Senhor, e ele vai ali relatando, ministrando, e de repente o Espírito Santo enche aquela casa, e todos os presentes ali foram cheios do Espírito Santo, foram visitados pelo Espírito Santo. E eu quero que você entenda isso, queridos. O Espírito Santo tem pressa, ele tem pressa. Ele não esperou Pedro terminar de ministrar, porque ele tem pressa. Por isso que ele nos capacita, por isso que através da palavra o teu coração já começa a queimar. Ele tem pressa que você seja ousado, que você seja uma pessoa convicta na sua fé.
No seu local de trabalho, você precisa manifestar o reino de Deus. Oh, queridos, você precisa sair da sua zona de conforto. E eu vejo isso em Mateus capítulo 14, versículo 22. Abra aí comigo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Esse texto, ele vai nos mostrar que existem pessoas que preferem ficar no conforto do barco, enquanto outros se arriscam para viver o sobrenatural. E se arriscar, eu chamo de ousadia. Jesus estava vindo sobre as águas, e eles ali, os discípulos estavam lutando contra a tempestade, contra o vento era contrário, e as ondas estavam ali judiando do barco. E de repente, eles avistam alguém andando sobre as águas. Eu já disse aqui que naquela época havia uma história, né, uma crença que os pescadores, né, eles seriam, quando eles morressem, a morte viria ao encontro deles andando sobre as águas. Por isso que você vê, né, essa reação deles gritando. Gente, homens gritando com medo. Eu estou falando de pescadores, homens que estavam acostumados ao mar, que pescavam durante a noite, a madrugada fora. Aí Jesus disse: não tem mais, sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Venha, Pedro. Pedro colocou o pé para fora e começou a andar. Se Pedro não tivesse falado nada, Jesus iria entrar no barco, ia seguir viagem com eles. Mas ele decidiu dar um passo de fé. Ele decidiu ser ousado na sua fé. Então, ele começou a andar sobre as águas. Porque senão a gente ia olhar para a Bíblia e dizer: somente Jesus andou sobre as águas. Mas hoje nós sabemos que Pedro também andou. Amém? Glória a Deus. Aí a gente foca muito na questão dele ter afundado. A gente foca muito na questão de: mas ele tirou os olhos de Jesus, olhou para os lados e afundou, né? Ele começou a afundar, melhor dizendo. E ele clama ao Senhor, o Senhor pega na mão, repreende ele, diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? E ali, não sei como que Pedro voltou para o barco, se andando, voltando sobre as águas, né? Andando sobre as águas, segurando na mão de Jesus, ou se nos braços de Jesus. Não importa, o importante é que ele estava lado a lado com o Senhor. E aqueles que são ousados na sua fé vão viver o sobrenatural. A fé de Pedro, ela foi trabalhada. E você vai perceber também na sua vida, se você estiver envolvido com Deus, em intimidade, em relacionamento com o Senhor, cumprindo o ídolo de Jesus, a tua fé também será assim. Você vai romper, você vai crescer. A fé de Pedro vacilou. Olha para cá, a fé de Pedro teve momentos que ela vacilou, mas a Bíblia diz que chegou um momento na vida de Pedro, né, que a sombra dele, por onde ele passava, curava os enfermos. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai agir e vai ser usado tremendamente pelo Senhor.
Amém? Homens e mulheres, ousados na sua fé, convictos na sua fé, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você hoje, como a igreja de Atos dos Apóstolos, que estava ali vivendo essa atmosfera de glória, que eles eram ousados na sua fé, repreendiam demônios, curavam os enfermos. Hoje, Deus tem o mesmo para mim, e Deus tem o mesmo para você. Amém? Então ponha sobre os seus pés, no nome de Jesus. Aleluias. E a atitude dos discípulos, depois da cura daquele coxo, o Sinédrio, a corte máxima dos judeus, foi entrevistar eles, foi perguntar para eles, né, em que autoridade eles tinham feito aquilo. Eles falaram: foi em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. E eles reconheceram que ele tinha essa ousadia, porque tinha andado com Jesus. E quando eles saíram da prisão, olha para cá, para a gente já orar. Quando eles saíram da prisão, eles foram orar, e na oração deles, eles pediram: Senhor, nos dê ousadia para pregarmos a Tua palavra, nos dê ousadia, ousadia. Eles não disseram assim: Senhor, mate, Senhor, extermine, acabe com aqueles que têm se levantado contra a Tua igreja. Não, nos dê ousadia. Quem aqui está disposto a pedir ousadia para Deus? Então sai do seu lugar. Você quer ousadia? Vem aqui para frente. Vamos orar para Deus nos dar mais ousadia, em nome de Jesus. Aleluia. E se você quer ter uma vida profunda em Deus, é necessário que você faça isso todos os dias na sua casa. Não somente aqui. Aqui nós vamos orar como igreja, mas na sua casa, tem o hábito de orar todos os dias, dizendo: Senhor, me dê ousadia, me dê intrepidez, eu quero fazer a Tua obra, eu quero agradar o Teu coração. Aleluia. Aí você vai viver milagres, queridos. Você vai pensar em algo e de repente aquilo vai acontecer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que acontece quando você está em intimidade com Deus, quando você anda, sabe, para agradar o Senhor. Você vai trabalhar, você vai para a faculdade, mas no fundo do seu coração você quer agradar o Senhor com seu estilo de vida. Aí você vai viver o sobrenatural de Deus. Deseje: Senhor, eu quero ousadia, eu quero ousadia. Coloque a mão no seu coração, diga assim: Senhor, eu quero ser ousado na fé. Me ajude, Deus. Vem com o Teu Espírito Santo, começa a queimar dentro de mim. Eu quero ter uma vida incendiada, abrasada pelo Espírito Santo. Eu vou vencer todas as tentações, eu vou vencer todas as guerras, todas as batalhas, todas as lutas. Eu tenho o Espírito Santo e eu vou ser ousado no nome de Jesus. Por isso eu declaro. Agora escute, você vai falar com uma situação que está te impossibilitando, com uma situação que está te paralisando. Você vai falar com uma doença, com um problema, com a porta de emprego que está fechada. Eu não sei, mas você é ousado e você vai liberar agora a palavra de fé. Amém? Em nome de Jesus. Comece a orar por você mesmo agora. Comece a orar. Comece a orar. Pai, eu uno a minha fé com a fé dos Teus filhos, dos Teus servos, dos meus irmãos. E nós estamos aqui no ambiente, Senhor, espiritual. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Onde tem 2 ou 3 pessoas, o Senhor está presente. Então eu creio, Pai, eu creio que algo está acontecendo no coração. Eu creio que algo está acontecendo nessa vida, em o nome de Jesus Cristo. E eu uno a minha fé com a fé do meu irmão, da minha irmã. Pai, se existe algo que está limitando, se existe algo que está aprisionando, se existe algo que está fazendo esta vida sofrer, em o nome de Jesus, nós damos um basta agora. Nós damos um basta no nome do Senhor Jesus. E eu ordeno mal, doença, enfermidade, desapareça em o nome de Jesus. Toda obra do inferno seja anulada, seja destruída pelo poder do santo nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu ordeno: Satanás,
Se você está oprimindo alguém aqui, agora, em nome de Jesus, sim, e não volte nunca mais. Diga graças a Deus. Diga, eu creio que eu recebi esse renovo, este fortalecimento, essa unção de ousadia. Tem crente ousado aqui? Uau, glória a Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui sentiu arrepios estranhos assim no seu corpo? Sei. Mas alguém sentiu uns arrepios estranhos na hora que eu estava orando? Alguém sentiu dor de cabeça? Não estava doendo, de repente começou a doer? Você? Mais alguém? Alguém sentiu tontura? Comecei a orar, de repente parece que o mundo começou a girar. Essas pessoas sentiram isso. As outras podem voltar para o seu lugar. Fica aqui que a gente vai ungir vocês com óleo. Estenda as suas mãos, igreja. Pode pôr as mãos. Em o nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas. Em o nome de Jesus. Seta do inferno está sendo aniquilada. Em o nome de Jesus. Doenças estão indo embora. Em o nome de Jesus. Eu ordeno que toda opressão, toda malignidade chegou ao fim. Em o nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda malignidade, toda seta do inferno estão destruídas pelo poder de Deus. E eu declaro vocês livres, 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 em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Olha para mim aqui, só um minutinho, só um minutinho. Sei que alguém aqui precisa ouvir isso, por isso que eu vou falar. Alguns anos atrás eu escutei da boca do apóstolo René, ele contando uma experiência que teve lá em Manaus, com uma discípula da igreja. Ela foi no médico e ela estava muito ruim, muito mal. E o médico disse: você está com câncer e está em estado avançado. Aí ela disse: você quer dizer o que com isso, doutor? O câncer vai te matar. Ela falou assim, escute, ousadia, presta atenção. Ela disse assim: hoje eu decido matar o câncer. Ela passou um ano lutando, determinada, liberando palavras, sabe, sobre a saúde dela. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, quando ela volta lá no médico, o médico olhou os novos exames e disse: como tu disseste, hein, mataste o câncer. Amém. Ousadia. Seja ousado diante das mensagens negativas. Glória a Deus. Já estaremos orando e encerrando, mas o Charles me mostrou ali algo de uma irmã que veio ao culto na reunião das 8, está testificando que foi curada. Que Deus seja exaltado e glorificado. Então, já começa a declarar: eu fui curado, eu fui curada, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo.